Olá, amados de meu Deus, que alegria é estar de novo em contato com você através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre o de anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, Emanuel, e que por graça Ele pode habitar em nós, sermos templos de Deus. Você pode ser um aliado nosso. Aí vão aparecer os links e endereços na tela da sua TV. O nosso canal no YouTube é youtube.com/PIBLondrina1 e no Facebook, facebook.com/Programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com a sua participação, com a sua oração. Nós precisamos da sua oração, também da sua divulgação e, se for possível, da sua colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para mais gente, um público cada vez maior. Hoje nós gostaríamos de estar falando aqui sobre Cristo, a única porta da vida espiritual. Eu não estou falando de religião, de nenhum sistema religioso, mas da vida de Deus, a porta da vida cristã autêntica é Cristo, mas este crucificado. Nós não estamos falando aqui de algum avatar, algum mestre, algum filósofo. Estou falando aqui de um Deus que se faz homem e que vai até a cruz para desmanchar algo que ficou confuso quando o homem tomou as rédeas lá no Jardim do Éden para tentar se autodeterminar como Deus, porque a serpente jogou um veneno na corrente sanguínea do ser humano: como Deus sereis. Agora, ninguém será convertido de verdade, transformado, sem antes passar por esta porta. Isto é, Cristo morreu para que eu morresse com Ele. A morte dele tinha implicação com a minha morte, com a morte do meu ego. Para gozar desta vida espiritual, eu preciso passar pela morte do meu eu. Porque o cristianismo não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É não mais eu, mas Cristo. Não estou falando de morte física, mas a morte do egoísmo, deste déspota, deste soberbo que habita no ser humano, que o quer como um reizinho que comanda tudo. Não se trata e não se deve pensar que a morte do ego com Cristo seja
uma anulação da personalidade ou um sumiço da pessoa. Não é que eu vou deixar de existir. Nada disso. Trata-se da substituição de uma vida autoritária, autoconfiante, autocentrada, autodeterminante, pela vida liberta de si e centrada em Deus. Mas eu quero dizer, isto só será possível pela graça de Deus. Não se trata de algo que eu tenho que fazer e produzir. É algo que Deus, mediante Jesus Cristo, realiza em nós, em mim, transformando-me de velho Adão, de homem do pó, em uma nova criatura. O cristão não é alguém tentando viver a vida de Cristo. Antes, é o próprio Cristo vivendo nele. Não é um esforço da carne para ser como Cristo. Na verdade, é Cristo se expressando através deste cristão. Há uma simbiose aqui, que o cristão está em Cristo e Cristo está no cristão. A vida é a vida da ressurreição, que vai se manifestar depois de nós termos passado pelos efeitos íntimos da cruz com Cristo. Jesus disse em Mateus 7,13, ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Essa é a nova versão transformadora que dá esta ideia. A outra diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, larga é o caminho e a porta que conduz à perdição. E são muitos os que andam por ela. Agora, este entrem pela porta estreita é que você e eu só temos um caminho a entrar, que é Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Ele foi bem enfático ao dizer: mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Mateus capítulo 7, verso 14. A porta para a vida é estreita, porque nós temos que passar pela morte e ressurreição com Cristo. E esse caminho é difícil porque nós não queremos abrir mão de nós mesmos, do nosso controle. Essa porta é a vida psique crucificada com Cristo, que se abre no caminho a ser trilhado. A vida santa de Cristo ressuscitado se expressando em nosso modo de ser e agir. Nós perdemos na cruz a vida do egoísmo e ganhamos na ressurreição a vida altruísta. E eu diria a vida do alto, a vida de Deus.
para termos uma outra dimensão. Ser cristão não é ser apenas um imitador de Cristo, mas na verdade é ser uma réplica dele, ou seja, viver pelo modo de ser do próprio Cristo que vive nele. É uma identidade que se corresponde. Não sou eu imitando a Cristo. É Cristo se manifestando em mim. Não é fazer tão somente o que Ele fez, mas é Ele fazendo em nós somente o que Ele faz. Não sou eu vivendo, é Cristo vivendo em mim e através de mim. Isto para nós é muito difícil de compreender, mas é uma obra da revelação do Espírito Santo. O ser humano no pecado, ele está morto em seu espírito. Porém, ele vive pela vida biológica, a vida bios, e a vida psicológica, a vida psique. Essas duas palavras no grego se traduzem por vida. Bios é a vida do nosso corpo e psique é a vida da nossa alma. Que nós precisamos ter agora uma alma não movida a psique, mas movida a zoe, movida a uma outra qualidade de vida. É como se você substitui um carro que estava andando a álcool, você põe gasolina, não põe mais álcool nele, põe gasolina. A vida que vai dar vida a este mover não é a psique egoísta, mas é a zoe de Cristo. O ser humano, quando pecou, ele se tornou um ser dicotômico. Ele foi criado tricotômico, corpo, alma, espírito, mas na morte do pecado ele se tornou dicotômico e está contaminado, e esta sua alma está contaminada pelo pecado. Então, não há menor indício de vida espiritual e nada que o habilite a receber a vida de Cristo. O ser humano no pecado é resistente ao Evangelho, embora possa se tornar um religioso e um bom religioso. Mas ele precisa de algo maior, uma mudança radical. Ele nasce neste mundo morto espiritualmente, não tem qualquer reação espiritual para corresponder à ação espiritual, mas ele pode viver religiosamente, com uma boa conduta, com bons princípios, moral. Paulo, antes de ser transformado, quando ele era ainda o fariseu, ele diz que quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. A conduta moral dele era extraordinária, mas ele não era uma nova criatura. Ele era um velho homem bem comportado, de uma moral bem adequada segundo os costumes do seu povo, porém ele não tinha vida espiritual. Ok? O velho homem, ele vive biológica e psicologicamente, mas não há vida espiritual nele. Eu estava falando anteriormente que o homem foi criado tricotômico. Ele tinha um corpo que foi feito do barro, Deus lhe soprou nas narinas o fôlego das vidas e ele se tornou uma alma vivente. Na minha compreensão limitada,
Então nós tínhamos o corpo físico, o espírito soprado, e este homem tornou-se alma vivente. Mas depois do pecado, ele foi desconectado de Deus e ele ficou vivendo dicotomicamente. Ele tem uma vida biológica e uma vida psicológica, mas ele não tinha a vida espiritual. Não há nada de espiritual nele. Assim como Lázaro na sepultura, não havia vida física para que ele pudesse corresponder ao chamado de Jesus, não havia vida bios, e também não havia a vida psique e nem a vida zoe, a vida espiritual. Ele era um cadáver, estava morto. Aí Lázaro foi ressuscitado pelo poder de Jesus. Se Jesus não desse vida a ele, jamais ele sairia daquela sepultura. Se Jesus não nos vivificar espiritualmente, nós não vamos reagir espiritualmente e jamais seremos salvos. Para Lázaro sair da sepultura, ele precisou da vida restaurada. E para nós nos tornarmos cristãos, nós precisamos da vida ressuscitada, a vida que vem de Jesus. A salvação do pecador que está morto em delitos e pecados é uma ação espiritual de Deus em favor dele. Essa pessoa não tem nada de espiritual para corresponder, então ela precisa ser primeiramente vivificada. Se não houver a vida de Cristo nesta pessoa, se não houver um sopro do Espírito Santo, não há vida espiritual. Vai haver simplesmente uma educação religiosa, você fica lá na igreja, você vai aprender coisas, mas você não terá este mover das coisas de Deus. Se o ser humano estiver morto espiritualmente, então ele vai precisar ser vivificado antes de poder reagir de modo espiritual. Neste caso, ele precisa ser ressuscitado espiritualmente para reagir com as faculdades espirituais. Caso contrário, não vai existir coisa alguma. O salmista, no Salmo 119, versículo 25, ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Olha, se entendemos pó também como a formação do nosso corpo, ele está dizendo, na dicotomia, a minha alma está agarrada ao corpo. Agora, vivifica-me segundo a tua palavra, traz-me vida pela tua palavra. Porque só a palavra de Deus pode gerar vida espiritual em nós. Até a geração de Jesus no ventre de Maria foi por meio da palavra. É a geração que dá vida. E o salmista ainda insiste nessa ideia, ali no Salmo 119, algumas vezes ele vai falar sobre essa questão da vivificação. No verso 50 ele diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Sem a operação viva da palavra de Deus no nosso coração, nós não podemos ser vivificados espiritualmente. Agora, eu quero que você entenda que eu tenho na Bíblia a letra e tenho também o conceito do espírito da palavra. A letra mata,
Você ficar só na letra é morto. Mas a palavra de Deus, ela também é espírito que dá vida. Eu só quero fazer uma comparação, pode ajudar você, é que o ovo de galinha tem de dois tipos de ovos. O ovo da galinha galada, que tem galo, e o ovo da galinha que é de granja, que não tem galo. Do ponto de vista de nutrição, os dois são iguais. Mas do ponto de vista de procriação, se você puser o ovo da galinha de granja para chocar, ele não vai gerar o pintinho, porque não tem o esperma, não tem o ovo, não tem o galo para gerar o esperma no ovo. E o outro, o ovo da galinha que tem o galo, ele gera o pintinho. Nós diríamos o seguinte: existe a palavra logos e a palavra rema em grego. Logos é uma palavra genérica, geral, e o rema é uma palavra específica, quando você tem aquela revelação do Espírito Santo. Esta é uma possível interpretação do que a palavra me vivifica, é uma palavra viva. Ninguém pode reagir espiritualmente se antes não for vivificado. Creio que fé e arrependimento são atributos espirituais que acontecem depois da vivificação espiritual. O homem natural, o homem velho, o homem que não foi tratado pela palavra, ele não tem nem fé, nem consegue se arrepender. Ele pode ter remorso, mas arrependimento não é tanto do que eu faço, é do que eu sou, autoconfiante. Jó, por exemplo, quando ele chegou à experiência com Deus, ele disse: eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Ele não se arrependeu de qualquer coisa errada, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, interiormente, para aquilo que ele queria fazer, ele era justo, mas ele não conhecia Deus. Ele mesmo disse: eu só conhecia de ouvir dizer, eu não te conhecia de relacionamento. Então nós precisamos entender isto. Alguns dizem que a graça é de Deus, mas a fé é nossa. Não. A fé é um dom de Deus. Se a fé for do pecador caído, então nós temos uma fé contaminada pelo pecado. Essa fé caída, servindo de liga à salvação pela graça, será um fato incompatível com a santidade de Deus. Assim, se temos uma fé poluída, sendo elo de um favor imerecido, faz a graça deixar de ser graça, já que a fé humana se torna uma moeda de troca. Eu ofereço a minha fé a Deus. O cristão é um milagre da graça. Ele foi vivificado, ele foi convencido pelo Espírito Santo através da palavra para poder reagir espiritualmente. Ele não é alguém que oferece. O que foi que Lázaro ofereceu para a sua ressuscitação? Nada, ele estava morto. Nós queremos, queridos, que você veja que se a fé salvadora e o arrependimento de nós mesmos fizerem parte de nossa natureza caída, então a salvação estará em perigo permanente. O pecado não pode libertar-nos do pecado. Assim como as mãos contaminadas de um cirurgião não podem fazer parte de uma cirurgia sem o risco de contaminar os pacientes. Então nós precisamos de uma realidade espiritual.
Só as mãos descontaminadas devem fazer parte de uma operação cirúrgica. Só as mãos de Cristo podem nos libertar dos efeitos do pecado, este pecado que está nos nossos corações. Nada que esteja contaminado pelo pecado pode fazer parte de nossa salvação. Portanto, a fé e o arrependimento na vida do cristão são consequência de uma nova vida dada por Cristo. Ele é a porta que nos dá a esse acesso. Nós primeiro fomos crucificados com Cristo por meio da graça, depois vivificados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, para podermos reagir espiritualmente. O corpo podre de Lázaro foi primeiro restaurado para em seguida ser ressuscitado. Primeiro somos vivificados espiritualmente, depois reagimos de modo espiritual. Cristo é a porta. Ele disse, sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nesta porta, primeiro nós entramos, depois nós saímos. Entramos pela morte, saímos pela ressurreição. Primeiro, nós somos descontaminados pela morte e depois vivificados pela vida de Cristo ressurreto. Eu espero encontrar você logo, logo no próximo programa de Coração para Coração.